Fala galera, chegou a hora de falar da temporada de 2022 do Oeste, o único time da A2 deste ano que estava disputando competições nacionais. O time teve um começo meio complicado de ano. Fernando Marchiori iniciou a temporada, saiu logo em fevereiro. O time até beliscou semifinal de A2, mas o Tite perdeu aquele gol. Tite, não me perde aquele gol, Tite. Não me perde aquele gol. O Tite perdeu o gol, o Oeste não conseguiu o acesso e na Copa Paulista foi eliminado logo na primeira fase. Bora relembrar então a temporada de 2022 do Rubrão? Fala galera, como vocês já sabem, eu sou o Felipe Leite, estou aqui em mais um episódio da nossa retrospectiva de 2022 do Escanteio SP, com ele, minha parceirinha de sempre, minha duplinha, Henrico Liberatore. Rico, já passo a palavra para você, porque eu quero que você comente justamente isso que eu falei na introdução. O Oeste começa o ano de 2022 muito promissor. Único time da A2 que disputava a competição nacional, né? Disputaria a Série D, eventualmente, com um técnico que, tudo bem, saiu da Portuguesa, em termos não tão bons, mas é um técnico provado, um técnico muito bom no Fernando Marchiori. Você ficou um pouco decepcionado com o desempenho na 2? Não na fase final da 2, que a gente vai chegar lá, vou falar do gol do Tite, campanha, enfim, mas desse comecinho, em tudo que culmina na demissão do Fernando, na saída, né, do Fernando Marchiori, já em fevereiro? Eu não diria decepcionado, porque o time do Fernando Marchiori, os últimos trabalhos deles, penso, principalmente pela avaliação que a gente pode fazer da Portuguesa, não era um time que jogava muito bem, era um time que ganhava seus jogos. E quando parou de ganhar, ele sofreu uma pressão danada lá na Portuguesa. O mesmo aconteceu no Oeste. O Oeste não tem muita pressão de torcida, o Oeste tem pressão interna, né, de direção, por resultados. O Oeste é um clube empresa, o Oeste tem que dar resultado. É... Inclusive, o que me surpreende depois é como o Oeste melhora sob comando do Lelé. Porque o Lelé era um cara que a gente sabia muito pouco o que esperar. A gente não sabia muito bem, até porque o Lelé era interino, né? E a gente não sabia muito bem o que a gente podia esperar do Lelé como técnico principal do Oeste. E o que a gente viu foi uma melhora para mim, tanto de futebol quanto dos resultados, se bem que os resultados com o Fernando Marchiori não estavam ruins, muito pelo contrário. O Marchiori foi demitido na sua primeira derrota, que foi no dia 16 de fevereiro. Eu acho que foi dia 16 de fevereiro. Ele estava invicto até então. Aquilo foi na oitava, nona, sétima rodada. Os resultados estavam acontecendo. 16 de fevereiro, Arena Barueri, 2-0 para São Caetano. Isso mesmo. Foi. Eu só não vou lembrar a rodada aqui. 8 rodadas. Acabei de pesquisar. Foi a sétima rodada. Sétima rodada. É que 7 rodadas. O Oeste já tinha disputado 8 jogos porque disputou. É verdade. No Brasil. O Oeste começou o ano mais cedo contra o Monte Azul. Mas então, 8 jogos, o Oeste não tinha perdido nenhum. Os resultados estavam acontecendo, só que eu acho que a direção não sentiu muita firmeza que eles continuariam acontecendo. O Oeste estava prestes a estrear na Copa do Brasil também e perdeu a estreia contra o Fluminense do Piauí, foi eliminado. Mas não diria decepcionado, porque eu não esperava além daquilo. Talvez a direção esperava, eu não esperava. Eu esperava um Oeste eficiente, porém não brilhante, buscando seus resultados, que no fim das contas é o que aconteceu também com o Lelé no restante do ano. O Oeste soube buscar seus resultados e não subiu para um por isso aqui, ó. Então, e aí chegou a hora da gente falar justamente disso, Rico, porque é como você muito bem pontuou. O Oeste perde o primeiro jogo, demite Fernando Marchiori, acaba eliminado em fevereiro já da Copa do Brasil. Disputa da Série D foi no segundo semestre, né? Mas termina a primeira fase da 2 com a segunda melhor campanha geral. Só terminou atrás daquele time que eventualmente foi campeão, que foi a Portuguesa. O Oeste termina com 30 pontos, campanha de 8 vitórias, 6 empates e somente uma derrota. Uma das melhores defesas da competição, só tomou 8 gols, enfim. É um time muito sólido, que, como você disse, Fernando Marchiori não estava entregando performance, mas entregava resultado. O Lelé meio que subiu um pouquinho de performance e continuou entregando resultado. E aí a gente cai nas quartas de final, que o Oeste perde o primeiro jogo contra o Linense, em Lins, de 1-0. E aí na Arena Barueri devolve uma goleada, 4-0, domina o Linense. Chega com muita moral, assim como o São Bento, que também goleou o 15 de Piracicaba. Chega com muita moral para a disputa da semi. Só que aí é que tá. Primeiro jogo no Walter Ribeiro empata 2-2. No segundo jogo, 1-1. Só que aí a gente precisa falar, não tem como. Quando o jogo estava empatado. O jogo estava empatado? Estava empatado, né? Tava empatado aos 40 minutos. Não, tava empatado não. Tava
Tava 1-0 pro Oeste e o São Bento empatou no último lance do jogo depois que o Oeste perde o gol. Então, assim, o Tite tinha. Assim, para você que não viu o lance, foi um dos lances mais. Um dos gols, como o Rico falou já, o gol mais perdido que ele já viu do estádio. Eu não estava no estádio, mas vi o jogo. Eu não Foi tava no realmente. estádio, não, eu tava vendo na televisão. Tava na TV? Foi realmente um dos gols mais perdidos que eu vi na minha vida, assim, porque sem goleiro, o Tite chuta por cima do gol. É meio inexplicado. Ele Não, perde o equilíbrio, perde a passada, tudo bem, é, mas. ele tá correndo e ele não consegue nem chutar. Porque ele dribla o goleiro Zé Carlos, só que ele toca a bola um pouco mais para frente do que ele queria. Aí no que ele tenta apertar o passo para correr, ele perde o equilíbrio, cai para frente e ele dá só um toquinho na bola, a bola vai passando ali do lado da trave e vai morrendo ali naquela parede que tem atrás do gol e a torcida do São Bento que tá bem atrás do gol fica maluca da vida. E aí o que acontece? O Tite perde o gol, o São Bento empata o jogo 1-1, vai para os pênaltis e aí, meu amigo, é futebol. 3-2 para o São Bento. O Oeste perde a oportunidade de chegar à final, consequentemente, perde a oportunidade de conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol paulista. Rico, então falamos do começo da Série A2 do Oeste, chegou a hora de falar de tudo, do conjunto completo. Demissão de Marchiori, eliminação na Copa do Brasil, a decepção pelo gol perdido do Tite. Como é que você avalia essa primeira metade de temporada do Rubrão? Muito positivo. Tirando a Copa do Brasil, claro que foi um jogo, perdeu, tá eliminado. Um pouco de fruto do acaso também. Uma temporada positiva na Série 2. Mais uma vez perdeu o acesso nos pênaltis. Chega na semifinal, joga bem na semifinal, perde o acesso nos pênaltis. Ano passado foi para o campeão São Bernardo, esse ano foi para o vice-campeão São Bento. E eu acredito que, pela circunstância das duas últimas eliminações, não há por que não acreditar que o Oeste vai tentar repetir o feito esse ano, obviamente dando esse passo à frente. Porque se perder 3 acessos nos pênaltis, aí pelo amor de Deus, tem que jogar sal grosso na Arena Barueri. Mas avalio positivamente, até porque se eu avaliasse negativamente, se a bola do Tite entra, ia ter que ser positivo. Eu não vou mudar uma avaliação por uma bola que deixou de entrar ou entrou. Então, uma avaliação positiva, principalmente da Série 2. Maravilha. E aí, vamos para a Copa Paulista, sempre pontuando, né? Vocês ontem assistiram a retrospectiva do Cachorrão, que estava no mesmo grupo do Oeste, no grupo 3 na Copa Paulista, junto com São Caetano, Água Santa, Portuguesa e Juventus. O Oeste, é bem verdade, não avança, mas tem campanha idêntica à Portuguesa, que passou para o mata-mata da Copa Paulista. 14 pontos, 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Qual que foi o problema? Tanto o Lusa quanto o Rubrão sofreram 10 gols. Só que o time do Sérgio Soares marcou 14 gols e o time do Lelé marcou só 13. Por isso, o Oeste ficou pelo caminho e se despediu da Copa Paulista, Rico, ainda na primeira fase. Sem dúvida. Sem dúvida. Não duvido disso. Mas foi uma campanha que, aí sim, o Oeste deixou um pouco a desejar para mim. Até pela circunstância da eliminação. O Oeste chega na sexta rodada, na sétima rodada, né, após 6 rodadas. Na verdade, vamos falar do primeiro turno. O Oeste chega no primeiro turno com 5 invicto em 5 rodadas, se não me engano. Foram 2 empates. Na verdade, foram 2 empates. Começou com 3 empates e aí foi para 2 vitórias seguidas contra Juventus e Cachorrão. Na segunda fase, né, no retorno, derrota, empate, derrota. E aí vence o último jogo contra o Cachorrão, mas a vaca já tinha ido pro brejo, porque não bastava vencer, tinha que torcer para a Portuguesa não pontuar contra o São Caetano. Pontuou, até porque a Portuguesa fez, salvo engano, 1-1 contra o São Caetano, aí que foi nesse saldo de gols, né, no número de gols marcados, e tinha que torcer também para o Juventus não ganhar do Água Santa. Isso de fato aconteceu, o Juventus perdeu do Água Santa, que inclusive foi o classificado. Então o Oeste chega na última rodada, depois de ter um primeiro turno muito positivo e colocar ali o primeiro pé na segunda fase, cai de produção na segunda fase, perde jogos bem ganháveis, sabe? Empata com a Água Santa, perde do Juventus em casa num jogo que foi amplamente dominado até a reta final do segundo tempo, quando aí foi só pressão, que era o jogo que poderia sacramentar a classificação do Oeste, era ganhar e correr para o braço. Perdeu e chegou na última rodada precisando do milagre, que não aconteceu por inteiro. Então o Oeste caiu na primeira fase.
apesar de ser um dos times que eu colocava para brigar até pelo título. Maravilha. Torcedor do Rubrão, tá feliz com 2022 seu time? Deixa aqui nos comentários, viu? Quando você também for comentar, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal aqui do Escanteio SP e ative o sininho para não perder nenhuma, eu disse nenhuma, notificação de conteúdo nosso. As retrospectivas seguem forte. Amanhã tem mais. E é claro, eu vejo você por lá. Eu sou o Felipe Leite. Henrique Liberatore esteve aqui comentando 2022 do Rubrão. Um beijo e até a próxima. Só lembrando, pessoal, que nós fazemos parte da teia da NWB. Estamos muito felizes com isso. A principal content tech esportiva do Brasil. E com isso, quem acompanha o nosso canal tem direito a um cupom de desconto lá no site da Centauro, hein? Corre! O cupom é Escanteio SP, tudo maiúsculo, tudo junto, dos produtos lá no site. Fiquem de olho também nas promoções que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e na nossa estante virtual. O link está aqui abaixo na descrição. Você compra artigos esportivos e, de quebra, ajuda a gente a seguir crescendo. Combinado? Então, Escanteio SP, esse é o cupom, tudo maiúsculo, tudo junto. Corre e aproveita. Valeu!